Cartag delenga este. Urbe latericium evenit marmorem reliquit. Vini, vidi, vec. Fabrum essesuae cenque fortunae. Ceterum, cenceo, Cartaginem, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 28º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o escanifrado Douglas De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Muito bem pessoal, recapitulando. No episódio passado vimos duas batalhas. A batalha naval do Rio Ebro, que acontece na Espanha, onde Cipião Calvo consegue derrotar as forças navais de Asdrubal Barca e ainda roubar na mão grande 25 dos seus navios de guerra. Enquanto isso, na Itália, Aníbal continua o seu caminho de destruição e tem a sua maior vitória na Batalha do Lago Trasimeno, destruindo as forças de Flamínio e se reequipando com os equipamentos roubados dos romanos, se enchendo de dinheiro, dominando muitos animais, muito dinheiro, muita armadura, muito tudo, ficando muito mais bombadão. Aqui que vamos entrar no episódio de hoje. Facciamo os nomes ingresso em Bruno Prandi Podcast Roma Nua e Crua. Então, muito bem, estamos ainda no ano de 217 a.C. Aníbal teve essa vitória fabulosa e agora Roma está em choque, porque ninguém sabe o que vai acontecer. O caminho do exército de Aníbal até Roma é ali uma cerca de 150 quilômetros, alguns dias de marcha. Não há nenhuma força para se opor a ele no caminho e Roma já se prepara para ser atacada. A cidade de Roma nessa época tinha cerca de 500 mil habitantes. Ela era uma cidade relativamente pequena geograficamente, ali a área onde era fortificada, cerca de uns 15 quilômetros quadrados, e era cercada por muros muito altos, em alguns lugares até 10 metros de altura. Tinham trincheiras, fossas, um monte de defesas ali. Roma, desde que foi saqueada pelos gauleses, agora era uma cidade hiper fortificada e tinha uma milícia de cerca de 10 mil homens para proteger e tomar conta aí dos muros de Roma. Aníbal tinha um exército de cerca de 50 mil pessoas, o que seria basicamente suficiente para colocar Roma em cerco, né? A Roma tinha seus muros ali, em sua volta cerca de 5 portões que davam acessos a diferentes rodovias, vamos chamar assim, mas a diferentes passagens, ruas que levavam a outras cidades, então por onde ela poderia ser abastecida. Então Aníbal poderia cortar essas passagens e colocar Roma em cerco de maneira relativamente fácil, uma vez que a cidade não era uma cidade marítima, portuária, então era só realmente fazer ali o cerco terrestre. Mas Aníbal, como sempre, faz o que não é esperado e se move para a costa do Mar Adriático e não vai atacar Roma diretamente. Muito se especula porque realmente ninguém entendeu. Não há relatos de por que ele toma essa decisão. O que acredita-se é que ele ou não achava que suas forças eram suficientes, até porque tomar uma cidade tão defendida quanto Roma ia deixar seu exército exposto por muito tempo. Por outro lado, era uma força grande o suficiente para repelir qualquer exército que viesse tentar aliviar a cidade. As forças da cidade não eram tão grandes. Então assim, foi uma chance perdida e até Aníbal mais tarde na sua vida vai admitir que foi um erro estratégico não ter ido atacar Roma nesses momentos. Me arrependo só do que não fiz.
Também acredita-se, né, que ele queria continuar na sua tática, que é um campo especulativo, mas de quebrando as alianças romanas, isolando mais a cidade. Ele estava, né, super em alta. Ele conseguiu fazer isso muito bem no norte da Itália, mas também ali eram tribos gaulesas, era uma outra etnia, uma outra cultura. Agora em território já italiano, de etnias, né, itálicas, tribos itálicas, ele estava tendo muito mais dificuldade para quebrar as alianças de Roma, fazer as cidades se virarem contra Roma, apesar das suas vitórias magníficas. Então acredita-se que ele ia continuar nesse jogo de virar cidades e que Roma não ia resistir por muito mais tempo. Talvez conseguisse reunir mais exércitos, mais uma ou duas derrotas e não teria mais o que fazer a não ser pedir termos de paz. Mas a psique romana jamais aturaria ser derrotada. Ou Aníbal teria que realmente erradicar os romanos, ou os romanos continuariam lutando, custe o que custar. Agora virou guerra! E no meio desse desespero, os romanos vão eleger um ditador. Fábio Máximo vai ser eleito ditador de Roma, já que os cônsules não estavam dando conta. Quem sabe agora um ditador com controle total dê conta do Aníbal. Vou dar só um pausa aqui para explicar o que é um ditador, porque tem bastante gente nova aqui no podcast e a gente já explicou isso mais pra frente. Tô chapando, Lucão. Tu é o Marty McFly pra ter explicado no futuro. Mas o ditador romano não é aquilo que a gente pensa de um ditador hoje, alguém que toma o poder e fica lá, autocrata. O ditador romano era uma provisão legal que tinha na Constituição Romana, justamente para períodos de grande dificuldade. A gente viu o sistema político romano, tinham dois cônsules, um podia vetar o outro, dividiam-se as forças, podia se apelar para o tribuno das plebes. Blado, com filtro. Não, YouTube. O Senado, então era um sistema burocrático e cheio de pesos e contrapesos ali para não deixar ninguém com muito poder. E aí quando chegava uma necessidade brutal, eles elegiam um ditador que ia ter poder absoluto por 6 meses, renováveis por mais 6 meses. E aí o que ele falasse era lei, não tinha como apelar pro Senado, não tinha como apelar pro tribuno das plebes, não tinha um outro igual, então não tinha ninguém que pudesse vetá-lo. Então era uma situação drástica, mas já foi usado muitas vezes aí para quem acompanha o podcast e mais uma vez vai ser usado. Então Fábio Máximo é eleito ditador romano e ele vai começar com a sua estratégia, que vai ficar conhecido como a estratégia fabiana, que é a fina arte de evitar combate. O Fábio Máximo vinha do clã dos Fábios, né, que era uma família super influente em Roma, e ele era um líder provado já no campo de batalha, já tinha recebido um triunfo, então ele era uma pessoa super respeitada tanto politicamente quanto militarmente, e ele assume esse exército com poder total. Ele consegue juntar mais 8 legiões, cerca de 40 mil homens, e agora com controle total nas mãos dele. E Aníbal tinha se mandado lá para a costa do Mar Adriático, foi saquear outras cidades, recuperar seu exército, que apesar de vir vencendo, né, também tem que se recuperar dessas longas jornadas e batalhas. E o Fábio vai atrás dele e monta acampamento ali pertinho de onde ele está. Essa estratégia do Fábio de evitar combate, ela não era nem um pouco popular. Some men just want to watch the world burn. Não traria glória para ele, nem para Roma, mas vai ter um efeito psicológico muito importante de Roma não sofrer nenhuma grande derrota, e vai ter um efeito muito positivo de que os aliados de Roma se virem contra ele. Porque assim, uma coisa é se chegar com um exército numa cidade e falar: tu tá com os romanos mesmo, tá certo? Se junta a mim ou eu vou invadir sua cidade e depois que Roma ser destruída, você vai ser destruída também. Agora, toda vez que o Aníbal chegava no lugar, logo depois chegava o exército romano, ele se montava numa posição defensiva e Aníbal sempre ia lá oferecer batalha, mas não tirava os romanos das suas posições defensivas, geralmente em cima de montanhas e morros, para neutralizar a cavalaria cartaginesa, que era sua arma mais poderosa. E assim, Fábio Máximo vai mantendo sua estratégia, que é muito impopular em Roma. Os romanos odeiam essa estratégia, acham que é covardice, acham que é medinho, mas os planos de Fábio eram muito bons. Primeiro, essas tropas que ele acabou de pegar, ele teve que recrutar velho, jovem, né? Porque os exércitos romanos já tiveram aí mais de 50 mil baixas da sua elite. Então, ele pegou um exército cru, pegou um exército com as pessoas fora da idade ideal. Então, ele queria treinar bem o exército, ele conhecia a capacidade, a sagacidade do Aníbal. Então, Fábio Máximo realmente é nosso herói.
e ele vai contra tudo e contra todos, mantendo a sua estratégia, que era ficar seguindo o Aníbal. Ele adora falar rebuscado. Sempre se mantendo numa posição favorável, sem nunca ir pro pau com o Aníbal quando o Aníbal oferecia batalha. O Aníbal sempre oferecia batalha quando ele estava numa posição boa para ele, quando ele já tinha montado um plano. E o Fabião, sabia que, já mandamos 4 exércitos romanos, já perdemos 50 mil homens, eu não vou fazer a mesma besteira pau no lugar e na hora que o Aníbal escolher. Ele vai ter preparado algo, vai me pegar numa posição desprevenida. Eu ia sombreando, digamos assim, sempre seguindo na cola, sempre do Aníbal, esperando um momento oportuno. E aí esse jogo de gato e rato vai durar alguns meses e o Fábio Máximo, apesar de não oferecer batalha, ele não ficava completamente sem fazer nada, né? Toda vez que o exército do Aníbal saía para buscar comida ou criava uma linha de suprimento, o Fábio Máximo ia lá atacar essas pessoas, cortar essas linhas de suprimentos. Então não era nada em grande escala, mas ele sim ia causando vários problemas para o exército de Aníbal, que primeiro estava em um território inimigo, não tinha uma rede de suprimentos tão grande, precisava virar os aliados romanos contra eles, mas como ele também, agora que ele chegava numa cidade, chegava logo os romanos atrás, nenhuma cidade abriu o portão para ele facilmente e entregava comida e o que precisava facilmente. Então o exército dele começa também a ficar mais deteriorado com essa estratégia. E outro, o exército era formado por mercenários que queriam lutar, que queriam matar romanos, não ficar aí passeando de um lugar pro outro, andando zigue-zagueando que nem umas bestas. Isso também baixava bastante a moral do exército cartaginês. Continuando também um terceiro ponto, que como ele queria virar cidades contra Roma, mas essas cidades viam o exército romano lá, não se rebelavam contra Roma. O Aníbal precisava de recursos, então ele tinha que partir para saques, para incendiar, invadir vilas, tribos menores, e isso criava mais inimizade contra ele, dificultando que as cidades se largassem Roma para se juntar ao Aníbal. Porque, esse cara acabou de tocar fogo na nossa cidade, queimou nossas plantações, eu que não vou me juntar a ele. Então, esses 3 pontos de não oferecer batalha, aumentando a moral dos romanos, mesmo que tenham vitórias pequenas, eram vitórias, né? E também não perder, saber que tinha um exército ali, e do outro lado os cartagineses ficando mais fracos e ficando mais odiados na região. E esse jogo de gato e rato continua, eles saem lá da costa do Mar Adriático e chegam, Aníbal primeiro, chega na região de Campanha, que eram as terras mais ricas da Itália. Ali tinha Capua como capital, que era a segunda maior cidade ali da Península Itálica. E a estratégia do Aníbal era virar a cidade de Capua, a região de Campanha, contra os romanos, ia ser a cabeça dele um golpe mortal, e aproveitar ali aquelas terras que eram as mais férteis para realmente se encher de recursos e etc. Reza a lenda aí que ele até consegue virar a cidade de Capua, mas também não vai fazer muito efeito, porque todo mundo que tinha soldados já tinha mandado para os romanos, então não foi um efeito, e não fica muito claro se essa cidade se voltou contra os romanos ou não. Porém, ali o seu interior dessa região, onde tinham as fazendas, as plantações, que era riquíssima, o Aníbal ali sai tocando fogo, roubando tudo que tem, roubando o que dá, o que não dá, ele toca fogo. Bota fogo, bota fogo. Só que essa região, esse vale aí de Campanha, que chama Aggerfall no latim, sei lá como é que é isso, não consegui achar o nome em português. Esse vale aí, essa região de Campanha, ela tinha mais ou menos umas 7 saídas dela, assim, passagens que seriam grandes o suficientes para um exército do tamanho do Aníbal passar. Mas umas estavam cobertas pelo rio, precisaria de barcos para poder atravessar. Realmente sobravam ali riquíssimas passagens que desse para o exército entrar e sair de lá. Teve aqueles vieram e mais algumas 4 ali. E o Fábio Máximo, vendo que ele entrou nessa região, fica extasiado, porque essa era a oportunidade que ele queria. Ele rapidamente bloqueia todas as passagens e consegue deixar o exército cartaginês encurralado naquela área. Então, para ele sair dali, ele vai ter que passar por alguma dessas passagens que está bloqueada pelos romanos, que são muito bem defendidas, posições boas de defesa. Então, mesmo que ele ataque um lugar, dá tempo das outras forças virem se juntar. E o Aníbal sabia que não ia conseguir atacar posições romanas. Uma vez que os romanos se enfiam em um forte, numa posição defensiva, tem que ser muito louco para atacar. E aquela região, apesar de muito rica, ele conseguia coletar muita comida. Era uma região que ele não teria como... uma região muito desprotegida
protegida para ele montar seu acampamento de inverno, né? Já tá passando o ano, já tá chegando perto do inverno aí, e ele precisava de uma posição boa para passar seu inverno. E ali, totalmente bloqueado, logo acabaria a comida que ele tinha também, porque manter 50 mil homens, 10 mil cavalos, só de cavalos de guerra, né? Mas devia ser mais uns 10 mil animais de transporte e de rebanho mesmo para comida. Então, alimentar toda essa população ia logo consumir todos os recursos e ele não podia ficar ali exposto. Ele tinha que arrumar um jeito de fugir dali. Porém, com todas as passagens bloqueadas, o Fabião, nosso herói, achou que estava garantido que uma hora o Aníbal ia tentar sair por alguma passagem, era ali que ele ia pegar. E de comentar aqui algo muito importante. Então, como eu já disse, os romanos estavam odiando essa estratégia fabiana de ficar atrasando e não oferecer batalha para os cartagineses, e o único que entendia essa estratégia era o próprio Aníbal. Ele sabia que isso estava ferrando ele demais e que não poderia durar muito tempo. Então ele, com a sua rede de espiões, descobre esse descontentamento romano com o Fábio, começa a rolar, né, uns boatos de covardia, de tal, né, que ele sabe, e aí ele resolve fazer outra coisa, né, ele vai por todas essas caminhadas aí, por onde ele passava, ele ia atacando fogo em vila, em plantação e destruindo tudo que tivesse pelo caminho, só que ele começa, toda vez que ele acha uma propriedade que é do Fábio Máximo, ou da família do Fábio, ele deixa ela intacta. Gênio! E aí começa a criar um rumor em Roma, que Aníbal e o Fábio têm um acordo, né, que o Fábio não ataca ele também não destrói nada do Fábio, aí começa até a ficar rolando um papo de traição e tal. E agora, com o Aníbal trancado aí nesse vale, o Fábio vai estar pronto para calar a boca de todo mundo. Ele até, para mostrar que não tem acordo nenhum, ele vende parte, né, das suas propriedades para resgatar soldados romanos capturados, mas não cola, porque não oferecer batalha e ainda ficar propriedades intactas, né, com o Aníbal deixando elas sem destruir, cria mais alvoroço em Roma. Mas voltando agora pro vale onde estava Aníbal ali preso, o Fábio achando que chegou a hora, que logo menos o Aníbal vai ter que tentar atacar alguma saída, alguma passagem ali, os romanos vão realmente poder aniquilá-lo. Mas Aníbal, sagaz e malandro, malaco velho que era, bola um plano. E aí numa madrugada fria, né, começam a se ver uma coluna de cartagineses, uma coluna de tochas, né, porque era noite ainda, só para ver que tinha uma procissão ali de várias tochas caminhando em direção a uma das passagens. E aí as sentinelas romanas, vendo aquilo, soam um alarme rapidamente e começam a sair do seu acampamento em direção a essa coluna cartaginesa, mas conforme eles vão se aproximando, eles vão achando estranho que a coluna continua em formação, andando basicamente reto, ao invés de ir entrando em formação de batalha, né? E quando os romanos ali chegam bem perto, a ponto de ter um contato visual, poder ver o que está acontecendo, na verdade não era a coluna de soldados romanos em procissão, e sim uma coluna de boi. E nesses bois estava amarrado nos seus chifres uma tocha aí, uns gravetos pegando fogo, e na verdade aquilo era uma manobra de enganação, um feint que chama militar, porque enquanto os soldados foram lá ver o que estava acontecendo, e junto com esses bois tinham algumas poucas tropas de infantaria leve só para conduzir os bois e rolar um pouco de ataque ali quando os romanos chegassem perto, mas enquanto os exércitos estavam se reunindo ali, o Aníbal com todo o seu exército, na calada da madrugada, sem fazer um pio, no silêncio total, consegue passar pela passagem que esse exército saiu para interceptar, né, os soldados / bois cartagineses. Enquanto isso, a passagem fica exposta e o Aníbal consegue fugir com seu exército intacto. O miserável é um gênio! De uma outra passagem ali perto, estava o Fábio no seu acampamento. Ele até consegue ver o exército cartaginês escapando, mas ele não vai pro pau, porque ele acha que é mais uma manobra do Aníbal, uma armadilha do Aníbal. E também era madruga, não conseguia ver, controlar as tropas ia ser um pandemônio. E mais uma vez o Aníbal mostra sua genialidade e consegue sair da armadilha romana intacto. O miserável é um gênio! A única coisa que ele vai perder são esses bois, porque ele ainda manda a sua retaguarda aí ajudar essas tropas que estavam conduzindo os bois só para tirar eles dali, e eles saem intactos. Perderam aí umas centenas de bois, mas estava tranquilo, eles roubariam mais depois no caminho. Tá bom. Então o Aníbal volta pela passagem que ele entrou ali no vale, e agora o que ele quer é achar uma posição, uma cidade para ele passar o inverno, né, acampar pro inverno, que era difícil. E ele vai achar esse acampamento ideal na cidade de Gerônio. Era uma cidade ali nas montanhas,
mas de um lado das montanhas descia para a costa ali do Adriático, onde tinham pastagens ótimas para os seus rebanhos. Do outro lado ali nas montanhas Apeninas também tinham algumas regiões ali boa para caça, para coletar alimentos e tal. Também tinha outra passagem para o norte. Então era uma cidade que ele conseguiria estocar o que ele tinha acessos diversos para sair, para procurar mantimentos e tal. E aí ele se instala ali. Enquanto isso, o Fábio é rechamado para Roma. Depois ainda desse fiasco aí, dessa fuga espetaculosa, o Fábio Máximo vai de volta para Roma. O Senado, né, solta todo tipo de xingamento em cima dele, de covarde, traidor. Ele tem que se explicar o que aconteceu. E aí muitos políticos sagazes aproveitam para ganhar pontos políticos. Eleitor brasileiro, nessa eleição vote em alguém que sabe o que está fazendo, naquele que fará pela saúde, pela educação, pelos idosos. Principalmente aí o Varrão, que fala que ele é covarde, que ele quer, né, ser cônsul, que se ele for cônsul ele vai levantar um exército gigante, vai esmagar Aníbal, não ficar nessa ladainha de ficar fugindo. E o Fábio Máximo tinha um segundo em comando, né, que o ditador era o primeiro em comando, e tinha o mestre da cavalaria, que era o seu subordinado. E aí o Senado, muito insatisfeito com o Fábio, apesar dele ter mantendo os exércitos intactos, elevam esse segundo em comando, que era o Marco Minúcio, a coditador. Nem existia na lei romana um coditador. Eles inventam ali uma coisa que eles estão de pé da vida com o Fábio Máximo, e esse coditador vai agora ter poderes iguais, ou seja, é como se fosse dois cônsules. Realmente transformaram o cargo de ditador numa porcaria, só porque eles estavam bem pé da vida com o Fábio Máximo, e agora o poder vai ser dividido. O Fábio Máximo continua ditador, mas agora ele tem um coditador. E enquanto ele está lá em Roma, o Marco Minúcio, que já estava com o controle das tropas, né, ele faz um acampamento ali perto da cidade de Jerônimo para ficar ali de olho no Aníbal, como o Fábio vinha fazendo, só que ele tem uma atitude mais agressiva e fica mais entrando em confrontos mais constantes, né, em pequena escala assim, com os cartagineses. Toda vez que eles mandam alguém ali para procurar comida, para pastar ou para qualquer que seja, Minúcio vai logo atacar. Ele vai ganhando algum desses embatezinhos, agindo minuciosamente, pequenos, e ele resolve até atacar uma posição ali no topo da montanha que era boa para ficar de sentinela e tal. Minúcio consegue expulsar os cartagineses dali. É uma vitória pequena, mas que em Roma vira, nossa, olha lá, o Minúcio tá apavorando, começa a encher a bola dele, ele fica todo cheio de si. Uau! E aí quando o Fábio Máximo chega de volta, eles têm que acordar como vão dividir o poder, né? Existia dois jeitos que os romanos dividiam os poderes quando os cônsules estavam juntos, ou quando tinha, agora nesse caso, de um coditador, que era ou divide-se as forças, né, que cada um vai ficar com metade das forças, ou as forças ficam juntas, mas cada dia um vai comandar. O Fábio Máximo não quer dividir, nem principalmente não quer deixar o Minúcio em comando, alternar os dias de comando, porque senão ele pode querer em guerra e o Fábio Máximo vai ter que ir. Ele queria continuar na sua estratégia. Ele fala, cara, eu vou ficar aqui na minha, vamos manter essa estratégia, daqui a pouco a gente vai ter outra oportunidade e acaba com o Aníbal. E o Marco Minúcio fala, não, cara, tu tá muito covardão aí, eu já provei que eu vou bater nos cartagineses, então vamos separar nossas tropas. Ele separa, se divide e vai montar um outro acampamento ali a uns 5 quilômetros entre os romanos e os cartagineses ali. Fica mais ou menos a 5 quilômetros dos dois, e ele se prepara ali pra, quando tiver oportunidade, atacar o Aníbal. O Aníbal, vendo que as forças romanas se dividiram, fica extasiado, porque era tudo que ele queria. Ele sabe que o Minúcio é muito mais agressivo e que tá muito mais louco por uma batalha, e acredita, se isso também não é certo, que essas pequenas vitórias que o Minúcio teve foi o próprio Aníbal, assim, instigando ele a cometer um erro, achar que estava ganhando, mas na verdade até essas derrotas foram planejadas. Mas isso é um campo especulativo. O que se sabe é que ele monta esse acampamento, e aí um dia, logo no nascer do sol, eu vou tentar ser bem breve nessa batalha, que não é uma das batalhas mais importantes, mas o Minúcio se dá conta que lá naquela montanha que ele tinha brigado, expulsado e dominado, o Aníbal tá lá com tropas cartaginesas, ou seja, na manhãzinha eles conseguiram expulsar essa força romana que tava lá, que era só uma força bem pequenininha, só de tomando conta ali, e tá lá em cima do morro. E aí o Minúcio fala, cara, pega uma porção das suas forças
forças ali das legiões que estão ali, manda subir o morro e desalojar os cartagineses dali. Então os romanos sobem ali o morro, começam a ganhar, começam a empurrar os cartagineses para baixo. O Aníbal então manda mais tropas que já estavam ali escondidas reforçarem as tropas cartagineses. Aí o jogo começa a virar e os cartagineses estão empurrando os romanos. O Minúcio vê isso, manda mais tropas ali reforçar as tropas romanas, e aí começa realmente a ganhar os romanos, agora empurrar de novo os cartagineses. Aí Aníbal manda sua cavalaria atacar, e aí de novo começa a empurrar os romanos para baixo. O Minúcio vendo isso, manda agora sua cavalaria atacar. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! E aí começa a virar uma batalha total ali pelo topo do morro, e todos os romanos estão engajados agora na batalha ali no topo do morro. E aí quando isso acontece, todos os romanos engajados, o Aníbal dá um sinal. E para variar, durante ali a madrugada, ele tinha escondido tropas no pé dos morros ali, dos dois lados. E essas tropas saem dos seus esconderijos e cercam os romanos, envelopam os romanos, e aí sai de batalha para começar a virar um massacre de novo. E aí já vira aquele desespero, porque os romanos, assim que se veem, né, envelopados, sabem que vai dar ruim, começam a lutar, a fugir. A única sorte é que Fábio Máximo ali do seu acampamento conseguia ver o que estava acontecendo, e apesar de todas as suas ressalvas, ele tira seu exército do seu acampamento e vai lá resgatar as tropas do Minúcio. E aí quando as outras tropas romanas com Fábio Máximo chegam, eles meio que viram o jogo, e o Aníbal dá o toque de recolher e eles voltam para Gerônio lá, e graças ao Fábio Máximo o exército romano não é destruído, os exércitos, as forças do Minúcio não são completamente aniquilados. Passado esse episódio, o Minúcio então põe as sandálias da humildade, desiste de ser coditador e fala: ó, Fabião, tu é o cara, eu tô no seu comando, esse papo de coditador, eu não quero mais saber disso, eu sou teu segundo em comando, o que tu falar eu faço. E continua o ano de 2017. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! É 217 AC. Vou ficar desgraçado da minha cabeça. Com isso, estratégia fabiana volta ao topo, fica só cercando ali o Aníbal esperando uma chance, e enquanto isso em Roma o bicho tá pegando, porque continua principalmente o Varrão fazendo a sua campanha de que quer ser eleito cônsul, né? Porque no próximo ano expira o mandato, né? Estamos aí no final do ano de 2017 a.C., vai entrar o ano de 2016. Pra mim, já deu. Não falo mais nada. Vão ter novas eleições consulares, vai acabar o mandato do Fábio Máximo como ditador, e Varrão e Paulo Emílio vão ser eleitos os cônsules para 216 a.C. E Varrão, como prometeu, vai juntar o maior exército que Roma já viu. Até agora, né, os dois exércitos consulares somavam 40 mil homens. O Varrão e o Paulo Emílio vão conseguir juntar mais de 80, cerca de 86 mil homens ao total, 16 legiões romanas, um exército jamais visto em Roma até então. E essas 16 legiões vão marchar e, segundo a sua ideia, destruir, aniquilar Aníbal. E assim acaba o ano de 217, sem nenhuma grande vitória cartaginesa, graças à estratégia fabiana. Apesar do Fábio conseguir treinar, melhorar suas tropas e atrapalhar muitos planos cartagineses, ele não é bem visto em Roma, e agora, no ano de 216, vai haver o maior exército romano para, quem sabe agora, destruir Aníbal de uma vez por todas. E por hoje é só, pessoal. Vamos ficando por aqui. Semana que vem vamos com Varrão e Paulo Emílio destruir ou tentar destruir o exército cartaginês. Veremos o que acontece na próxima semana, quando o maior exército romano já colocado no campo de batalha vai enfrentar Aníbal. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Por hoje é só e até! Ainda estão aqui? Já acabou. Vão pra casa. Ah, claro, vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie um e-mail para romanuicrua@gmail.com.
Agora vão. Desliguem o podcast.